Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulos 3 e 4. Capítulos 1 e 2, a gente viu Paulo falando das bênçãos espirituais em Cristo, falando sobre a ação de graça, a nova vida em Cristo, né? A nova humanidade em Cristo. A gente já compreendeu, né? Que a lei não salva, tem Cristo Jesus salva, né? Pela sua graça, que não é dom da gente, é dom de Deus, né? E o capítulo 3 e 4, Paulo vai começar falando no capítulo 3 dele mesmo, como apóstolo dos gentios. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Paulo está se referindo aqui porque ele estava preso, tá? Era uma prisão domiciliar aqui nesse tempo. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Por que Paulo foi escolhido, né? Isso é um mistério de Deus, e a revelação de Deus foi dada a ele. Paulo foi inspirado por Deus, iluminado por Deus, tá? Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer os homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e os profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas de Cristo. Meu irmão, minha irmã, aqui Paulo está desdobrando o plano, né, vamos dizer assim, o plano administrativo de Deus para a igreja e para o universo. E você vê que isso é uma amplitude cosmológica, né? Ele recebeu essa responsabilidade de levar o evangelho aos gentios, né, na execução desse plano. E vocês estão vendo aqui que outra vez Paulo fala que agora, através da fé em Cristo Jesus pela graça, não há diferença entre judeus e gentios. Somos todos, como ele diz, membros, como ele diz aqui, membros como participantes da promessa em Cristo Jesus. Né? Ele ainda completa: deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim, concedida pela operação do seu poder. Paulo estava consciente que é o dom da graça que fez aquilo ali. Né? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com o poder por meio do Espírito Santo. Estou falando do Espírito Santo, mas tem Espírito aqui para frisar bem que é Espírito Santo, porque o Espírito é com letra maiúscula, né? É o Espírito, Theopneuma, né? Theopneuma em grego, né? O Espírito de Deus, né? Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Fundamento é fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Cristo Jesus, Cristo é o cabeça da igreja, todas as coisas foram feitas para ele e por ele. Nada do que foi feito seria feito sem ele. Né? Então está claro aqui. E Cristo é o cabeça da igreja. E tudo isso, meu irmão, tudo isso que a gente vive, da graça e fé, é a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence, sempre ele nos convence, do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos convence, inclusive, da necessidade de nos arrependermos. Tá? E aí Paulo vai falar da unidade do corpo de Cristo. E essa é uma questão muito delicada, muito séria, essa divisão que ocorre nas igrejas, ministério tal é melhor que o outro ministério. Você entender que a igreja de Cristo não é do ministro, não é do diácono, não é sua, não é minha. Nós somos co-herdeiros da graça, a igreja de Cristo, nós somos membros. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, estejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportando aqui não é de tolerar, não.
é de dar suporte, de sustentar, né? E a gente que tem, vocês, nós que temos alguma atividade na igreja, como alguns são líderes de ministério, tem que lembrar isso aqui que ele fala, sejam completamente dóceis e pacientes, né? Precisa entender isso, porque Paulo fala isso na carta de Timóteo, quem ama o episcopado, né? Boa obra ama, né? Entender isso aqui, que a função de estar liderando o ministério não é se servir do outro, é servir ao outro, tá? Tudo isso suportando em amor, dando suporte. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, Deus é único, o Espírito Santo é único, Jesus Cristo é único. Como Paulo fala, acaso está Cristo dividido? Apolo, que morreu por ele, foi batizado no nome de Paulo, ou foi batizado no nome de Áquila? Paulo pergunta isso, né? Está falando das divisões, da unidade que tem que ter. Meu irmão, minha irmã, pode haver dissenso, não tem um senso comum, mas tem que se chegar a um senso comum. Discórdia não. Se a igreja, essa presença está rachada com uma série de visões, coisas pequenininhas, quem está olhando e é de fora, vai querer chegar ali? Não vai. A gente precisa transbordar o evangelho, dá o exemplo, né? Lembre-se que tudo isso é ação do Espírito Santo, entendeu? Espírito Santo, nós somos salvos por Cristo Jesus e o Espírito Santo não consola. É a ação dele na nossa vida também, tá? Afinal, nós somos morados do Espírito Santo. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E é interessante, Paulo vai citar o Salmo para introduzir a ideia de dons aos homens, né, meu irmão? Ele aproveita a oportunidade para relembrar o leitor da vinda de Cristo à Terra, né? A sua encarnação aqui na Terra, e depois logo a ressurreição e a ascensão, né? Mas é provável, meu irmão, que esse texto aqui não signifique, como pensam alguns, e como querem algumas traduções, que Cristo desceu ao inferno. Não se trata disso. Não tem nada escrito aqui. Isso é uma outra discussão. Cristo não desceu ao inferno. Lá, a tradução de Hades é sepultura, desceu a mansão dos mortos, ou Sheol, né? E aí, no Salmo 68, ele vai encontrar o significado, né? Máximo ser aplicado a Cristo como Senhor. O Salmo 68 fala de Cristo como Senhor. Interessante isso, né? Que ascendeu e pessoalmente distribuiu os dons aos apóstolos. Isso é muito importante a gente saber. O que significa ele subiu, senão também... O que significa? Ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Eu não falo do inferno, né? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Assim, a fim de encher todas as coisas. Está falando aqui, ele foi e proclamou o Evangelho na mansão dos mortos. Proclamou o Evangelho na mansão dos mortos. E proclamou o Evangelho, ou seja, anunciou que estava cumprida a sua missão, a redenção foi cumprida plenamente. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogados de lá para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Tudo que a gente faz deve ser por ele. E aqui Paulo chama a atenção de uma coisa, que a gente tem que manter-se atento, estudar, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, para ficar não sendo levado por vento de doutrina e para a gente ter maturidade espiritual, maturidade na fé
e não ficar como criança, como ele fala aqui, né? E ele vai dizer ainda: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivem mais como gentios que vivem na inutilidade de seus pensamentos, que não levam a lugar nenhum, né? Eles estão obscurecidos no entendimento, ou seja, pensam que tem entendimento, mas não tem. E separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Ele vai continuar: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus Cristo. Jesus Cristo, mistério da fé. Jesus Cristo, nele se cumpriu toda a justiça. Jesus Cristo nos justificou. E a fé é de autoria de Jesus e consumação de Jesus, né? Cabe a gente seguir, obedecer, e cabe a gente continuar estudando. A Bíblia, meu irmão, eu insisto nisso, ela é um texto escrito em outro contexto, e no meio desse texto tem as mensagens que a gente precisa para o nosso dia a dia. Ela é sempre atual. A gente precisa parar de ver migalha. Eu vi um videozinho de 5 minutos ali, ler um pedacinho de 10 minutinhos ali, para você ler, por exemplo, o Evangelho segundo Mateus, que segundo Mateus, você leva 40 a 1 hora e 10. Não vejo sentido você ler, começar a ler e depois começar se aprofundando e estudando. Tá? Por isso é que é necessário. Quanto à antiga maneira de ver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. A despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Irmão, o que Paulo está dizendo aqui, que a gente confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador suficiente, ser contemplado nas bênçãos celestiais, obter o favor, a graça que nós não merecemos e crer em Cristo mediante a fé, nos torna uma nova criatura, um novo homem. Como eu disse, o Evangelho é o poder de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna começa, meu irmão, crendo. A vida eterna, ela começa crendo pela graça e o sacrifício de Cristo na cruz. E a gente precisa entender que a nossa fé tem que ser alimentada e tem que buscar sempre conhecer mais e mais a palavra de Deus em profundidade. Porque é necessário conhecer a palavra de Deus. Né, irmão? E a partir daí a gente se revestir do novo, ser uma nova criatura. O Evangelho, a palavra de Deus, que a Bíblia é um Evangelho só. Tem as Antigas Escrituras que apontam para Cristo e o Novo Testamento, que são o trabalho de Cristo dos apóstolos. E vou falar uma coisa para vocês. Preciso que a gente amadureça nesse sentido. O Evangelho ele não traz conforto. Se ele trouxer conforto, é uma coisa errada. Ele está trazendo consolo depois do confronto. A Bíblia ela nos confronta, ela é uma faca afiada, a palavra não volta vazia, nos confronta e aí nos consola, mas não dá conforto. Se você olhar a palavra com conforto, você está olhando, está entendendo aquilo que você quer que seja. E isso os livros de autoajuda fazem muito bem. Você vai fazer isso, às vezes tem um monte de fórmula mágica, mas a Bíblia não é fórmula mágica. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Ela não contém, ela é. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos confrontando e nos consolando sempre. Deus nos abençoe.